Eita! Vai ser, igreja. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Senhor, nesse dia. Queremos agradecer, Senhor, a tua presença no nosso meio, te pedir, Senhor, que o Senhor permaneça manifestando a tua glória, a tua presença. Fica conosco, Senhor, garante vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E nós estávamos aí. Eita, no carro. E 4. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, fui preparar os lanches daqui. Atrás fui fazer o café, depois eu sentei, fui estudar. Eu não conseguia ler. Eu olhava para mim. Sabe quando o celular está tentando focar e foca? Você estava naquele dia. Isso é muito da hora. Aí eu orei a Deus ali e falei, tá, entendi, não é para agora, é só na hora, né? Amém. E graças a Deus eu estou continuando bem. Então vamos lá, aproveitar. Esdras capítulo 4. A última aplicação que nós fizemos foi quando os samaritanos acusam os judeus diante do rei Artaxerxes de conspiração, né? Eles acusam eles de estarem se fortalecendo para poder causar um grande motivo, né? Eles estão se fortalecendo, eles estão se preparando. Esdras capítulo 4. Eles estão se preparando porque eles vão depois, Esdras, se rebelar contra você, olha. Esse povo aí, se fosse você, ficar esperto com eles. Certamente eles estão se preparando para uma guerra, eles estão se preparando para uma oposição. Então, fique esperto com esse povo aí. Então, a palavra do Senhor vai dizer que, mesmo assim, verso 3, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós só nós vamos edificar a casa do nosso Deus, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, assim, a estratégia que eles usaram primeiro foi tentar se passar por amigo. Então, vamos dizer para eles que a gente está junto, né? Só que o nosso propósito é atrapalhar. Só que Deus já tinha dado, né, visão, os homens de Deus tinham visão, né? Zorobabel e Jesus logo entenderam o negócio e falaram: não, Deus mandou nós edificar, então nós iremos edificar. Vocês não vão mexer nisso, vocês não vão intervir e tal. E o verso 4 mostra então que eles revelam a sua verdadeira face. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O que isso quer dizer? O que eles podiam fazer para atrapalhar, eles faziam. Esconder uma ferramenta, né? Impedir os recursos, pegar alguém que está trabalhando ali, essa pessoa tinha outra obrigação, sobrecarregava ela naquela obrigação, que a pessoa não tem condições de trabalhar depois, entendeu? Então, tudo isso, né? As estratégias que eles vinham usando. E aí no verso 5, não contente com isso, eles alugam então conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, né? Na transição do reinado, durante todo esse período, além deles falarem, eles já não confiam mais em nós. O que a gente vai fazer? Nós vamos arrumar um amigo, vamos arrumar alguém que eles ainda confiam, para que essa pessoa então aconselhe eles e faça então eles desistir do plano. Olha só, que investida, né? Quanto tempo esse povo passava tentando atrapalhar o crescimento alheio. Perdiam mais tempo, o tempo deles estarem progredindo, o tempo deles estarem crescendo, o tempo deles estarem alcançando alguma coisa, fazendo algo pessoal para eles, eles deixavam de trabalhar por si para atrapalhar o povo de Deus, para atrapalhar o andamento da obra. É brincadeira? Isso me foi super. Deus tem plano, eles querem trabalhar e eles dedicar. Se aquele Senhor grande, fazer por eles, ainda tem que falar que
Tá vendo? Atrapalhar, só para atrapalhar. Isso me fez lembrar aquela passagem também de Baal e Balac. Quando o povo estava descansando, ele estava lá tentando amaldiçoar o povo e o povo bem junto do que estava acontecendo por detrás. Passagem de Balac e Balaão. Enquanto o povo estava caminhando, o povo só queria atravessar, eles só queriam passar. Eles só estavam passando, eles não iam, falar nada, eles não queriam nada daquela terra, eles já estavam focados na missão que Deus preparou para eles só queriam passar. Mas Balac, aterrorizado pelo crescimento do povo, disse: não, eles vão passar por mim, eles vão arrasar minha terra. E o medo fez com que ele alugasse um profeta para poder amaldiçoar o povo. Você vê onde que chega a mente do ser humano, onde que chega a cabeça da pessoa. Sim, mas é isso que a Bíblia está falando. Uma pessoa poder testemunhar contra. Se nós obrigar as pessoas orando só eles levam tudo. A gente se espera. Engana a gente fácil, né? Se a gente não vigiar, né? Por isso que Deus deu para nós, né? Dois olhos, dois ouvidos, analisar muito bem as coisas, olhar. Né? Só que eu tenho que ter noção de uma coisa, né? Eu sozinho aqui, eu consigo olhar o macro, individualmente cada um de vocês, eu consigo focar em alguém em um dado período de tempo, mas olha o tanto de olhos que tem sobre mim. Isso que a gente entender. Então a gente precisa estar muito mais atento, porque você vê que a estratégia dele aqui não foi alugou uma pessoa, alugou alguns, alugou conselheiros. Ele conseguiu pessoas que compraram aquela ideia e agora começaram a persuadir o povo para parar. Tá certo? Verso 16: nós, pois, faremos notório ao rei que se aquela cidade se edificar aos seus muros, aí agora eles levam aqui para o plano, como eles viram que agora não estava dando certo mais, não estava dando certo constranger o povo, esconder ferramenta, cansar os trabalhadores para que eles não conseguissem trabalhar depois na casa de Deus. Quando eles viram que essa estratégia já não estava mais tão eficaz, aí eles mandam a mensagem para o rei: olha, se eu fosse você, eu não deixava esse povo crescer, não. Se eu fosse você, eu não deixava esse povo edificar esses muros, porque se eles edificarem esses muros, vai dar ruim para você. Eles vão se fortalecer, eles vão se tornar uma nação de novo, eles não vão querer pagar tributo e você vai enfraquecer. O rei logo fica aterrorizado com aquilo e fala: não, é verdade, né? Então, o que vocês vão fazer? Já que você está percebendo isso aí, a missão é sua. Então agora você vai impedir eles de prosperar, você vai impedir eles de crescer, você vai impedir eles de realmente se tornar, poderosos. Você vai fazer o que tiver no seu alcance para poder detê-los. Tá certo? Olha o verso 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinai, o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força do braço e com violência. Os irmãozinhos não ficou só: não, amém, não, tá certo, não, tudo bem, não. Os irmãozinhos foram para o confronto. Você vê que o inimigo teve que usar a força do braço para poder parar eles, porque eles estavam realmente decididos em edificar, eles estavam decididos em construir. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do rei Dário, rei da Pérsia. Conseguiram impedir, conseguiram atrapalhar. E aí, por que até o reinado segundo de Dário? Porque os homens de Deus não ficaram quietos. Os homens de Deus agora, eles se levantam. Ageu sai com a segunda leva agora de lá, do cativeiro, e vem com toda a força dizer: não, nós saímos do cativeiro para continuar escravo lá de fora. Não, senhor. Como assim? Deus libertou a gente do cativeiro, abriu
as portas da Babilônia, para a gente sair e a gente vai continuar escravo lá de fora. É isso mesmo? Está certo isso? E com essas palavras agora eles conseguem motivar o povo a continuar a obra. Eles continuam trabalhando. E aí agora eles voltam, né, incentivados agora por Ageu e o profeta Zacarias, eles voltam a edificar, eles voltam a construir, né, e novamente começaram a edificar a casa de Deus e tal. Mas não demorou muito. Verso 3. Me lembra aí, por favor. 3 e 4. Do 5, perdão. Esdras 5, 3 e 4. Neste tempo veio a eles Tatenai, governador da região do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Quis saber quem que estava responsável por aquela construção. Então se apresentaram ali os homens de Deus, e os homens de Deus já chegam dizendo o seguinte: olha, você quer saber quem somos nós? Mas o que você precisa saber é o seguinte: nós temos ordem para edificar. O rei Dário nos deu ordem, nos deu poder, nos deu autoridade para edificarmos. Como que é a história? Nós vamos tirar essa história ali. E se não for, vai dar ruim para vocês. Vamos tirar essa história ali. Enquanto isso, vocês seguram aí a mão e vamos tirar essa história ali. Então eles pegam agora e mandam perguntar, né, se realmente aquilo tinha acontecido no tempo de Ciro. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Ciro não está lá para contar a história. Agora Dário está no comando. E aí chega lá a situação para Dário resolver agora. Como é que faz? Como que faz agora? E a palavra do Senhor diz que ele manda buscar os registros. Pega um dos seus escribas, né, dos seus escrivãos lá, que ficavam registrando tudo que acontecia naquele tempo, né, no palácio. A história era toda relatada. Então, como foi um feito grande, se realmente tivesse a assinatura de Ciro, teria que estar guardado em registro. Então ele manda que procure, né, de fato, essa carta, esse escrito. Depois eles vão buscar então os manuscritos e, para a glória de Deus, acharam a carta do rei Ciro, liberando o povo. Lembra lá no capítulo 1 que nós lemos? Olha, por mim, é feito por mim, Ciro é feito um decreto e tal. Então, esse decreto foi encontrado. E agora, eles voltam com a resposta, né? Dário manda eles retornarem com a resposta que realmente foi algo liberado, né, pela potência da época, que foi Ciro. Então fala: nós não podemos impedir essa obra, é uma obra documentada, é uma obra que foi registrada, é uma obra que foi autorizada, e tem mais, vocês vão ter que ajudar agora a patrocinar a obra. Eita glória, aleluia. Aqueles que estavam impedindo, aqueles que estavam trabalhando contra, aqueles que estavam fazendo de tudo para atrapalhar, agora foram obrigados a ajudar. Foram obrigados não só a trazer a resposta, pedir desculpa do povo de Deus, e mais, ainda teve que colocar a mão na massa e ajudar a trabalhar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Você pode orar a Deus por isso? Talvez no começo, lá os nossos irmãozinhos, talvez de toda aquela situação, de toda aquela tristeza, de todo aquele sofrimento, eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não entenderam por que Deus estava permitindo tudo aquilo. Deus só estava aumentando a mão de obra. Deus só estava contratando mais gente. Deus só estava trazendo mais gente para perto para poder trabalhar depois. Porque aqueles todos que estavam impedindo, agora eles foram obrigados, querendo ou não querendo, a ajudar a construção a ser edificada. Porque o nosso Deus é aquele que trabalha em favor do teu povo. É por isso que o profeta Isaías fala assim, ó: desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os olhos nunca se viu um Deus como esse nosso, que trabalha por aquele que nele
espera. O nosso Deus não só manda, o nosso Deus não só dá ordem, mas se preciso for, Ele desce e põe a mão na massa para poder nos ajudar. Esse é o Deus que nós servimos. Quantas vezes nós vamos ver Israel na guerra, na peleja, e o Senhor dizendo assim: eu irei adiante de vós, eu vou pelejar também, eu vou entrar nessa guerra, eu estou pegando a minha espada e estou descendo agora, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Bem? Tem alguém esperando o Senhor aí? Tem alguém confiando em Deus nessa noite? Eita glória! Glória a Deus! Vamos lá. Verso 7 do capítulo 5. Enviaram-lhe uma relação e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edificaram com grandes pedras, e já a madeira está a ponto sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhes disseram: quem deu ordem para edificar essa casa e os muros? Demais disso lhes perguntamos também pelos nomes, e declararam para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão como chefe nessa responsabilidade. Aí ele vai dizer, né, da história que eles contaram e como foi passado para frente. No capítulo 6 é quando Dário agora manda a resposta, que é o que eu falei para vocês agora. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde metiam os tesouros da Babilônia, em Acmeta, no palácio que está na província de Média, que se achou um bolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu uma ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Eu vou bancar, eu vou mandar recursos, eu vou prover. Demais disso, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou no templo que está em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, vão devolver para eles ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa do seu Deus. Aleluia. Quer dizer, ele não achou só a carta, ele viu também que os utensílios e as coisas que estavam lá guardadas também tinham que voltar para lá e serem também devolvidas e entregues ao povo de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis da além do rio, apartai-vos dali. Se não for ajudar, não põe a mão, não atrapalha mais, deixa o povo edificar, sai do meio, deixa eles trabalhar, deixa-os na obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Sai do meio, para de atrapalhar. Não vai ajudar? Tira a mão e sai do meio. Não vai ajudar? Sai do meio, mas não atrapalha não. Porque assim, antes tinha uma ordem que estava esquecida, agora tem uma lei nova para fazer valer a lei que estava esquecida lá atrás. Então, se uma lei só foi pouco, agora tinha 2, para que verdadeiramente fizesse valer a palavra de Deus através da vida dos seus servos. E outra, é rápido, não é para amanhã não, é para agora, é pressa. E quando Deus quer realizar um algo, quando Deus quer fazer um algo de verdade, Deus ele tem pressa. A gente às vezes tenta, né, ir na maciota, ir levando assim, mas Deus ele tem pressa. Verso 12 do capítulo 6: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis dos povos que estenderam a sua mão para o mudar e para destruir essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, agora já é Dário que está falando, dei o decreto e apressuradamente se execute. É para fazer com pressa agora. Apressuradamente, é para ir rápido, é para ir ligeiro. E agora quem está falando sou eu, porque Ciro morreu. Eu não posso falar por Ciro, mas quem está dando a ordem agora sou eu, tá? Eu estou validando. Agora eu estou de pé e eu quero que Ciro
Certo? Verso 7, capítulo 7, perdão. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Então agora ele manda, né, Esdras com a responsabilidade. Pode falar? Muito bom. Com a responsabilidade de fazer valer, de administrar a lei que tinha sido aprovada, a lei que tinha sido dada. Então agora ele vem com a responsabilidade de fazer o negócio acontecer, né? Verso 21, e por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os... aí a carta que Dário mandou, agora chegou para Artaxerxes, o rei, né, local, a província. E aí o que acontece? Ele se vê na responsabilidade de bancar o negócio agora. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta todos os tesoureiros que estão da lei do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, deu um cheque em branco na mão de Esdras. Tudo que o sacerdote Esdras, o escriba da lei de Deus dos céus, apressadamente se faça. Tudo que Esdras pedir, você entrega na mão dele. O cheque em branco, o cartão black, sem limites, onde ele chegar, o que ele precisar, você entrega. Não pergunta quanto custa, não fala quanto que é, não quero saber. Se ele precisar, entrega. Patrocinador. Eu tinha parado de chorar já. Da perseguição, que perseguição? Inimigo? Quem é inimigo? Afronta, que afronta. Porque o Deus que nós servimos, quando Ele permite algumas situações de humilhação na nossa vida, é porque Ele já tem dupla honra preparada para mim e para a tua vida. Quando ele permite a gente ir parar dentro da cova, é porque Ele já tem uma declaração de vitória sobre a nossa vida. Quando Ele permite a gente entrar numa fornalha, é porque Ele já tem uma festa de inauguração, aleluia, no palácio para a nossa vida. Aleluia. Porque antes da fornalha, quem era Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 jovens. E depois da fornalha, 3 governadores. Aleluia. Quem era Daniel antes da cova dos leões? Era só mais um dos presidentes. E Daniel, depois da fornalha, era o presidente, que tinha mais 2 que não chegavam no patamar dele, não alcançaram mais nunca. Era um dos 3. Depois os outros 2 foram jogados, lembra? Os outros 2 foram jogados na cova. E Daniel ficou segundo. Você entende isso? O problema é que os nossos olhos só focam no problema. Os nossos olhos só focam na dificuldade. Os nossos olhos só focam naquilo que está permissível por Deus. E a gente não consegue enxergar aonde Deus quer nos levar com isso. Eu fico imaginando quantas vezes José chorou por ódio dos seus irmãos. Quantas vezes José orou a Deus, pedindo a Deus para limpar o coração dele acerca daquilo que os seus irmãos fizeram. Mas quando ele entende que foi aquela situação que levou ele para estar na posição que ele chegou, que agora ele tem todos os seus irmãos na sua mão, podia dar um cascudo em cada um, podia dar um couro em cada um, se ele quiser, prende no tombo, no tronco e desce a lenha, eu quero ver as costas deles marcadas. No mínimo, no lugar de José, era o mínimo que eu ia querer, amarra no tronco, desce a pisa. Quero ver só o verdão, depois eu me aprecio. Sim ou não? Mas a gente é humano, para com isso aí. O ser humano não faz isso mesmo. Mas eu vou passando raro. Quando eu entrar na carne, né? Eu disse assim, ó, não faça isso. Pois é. Se você fizer, você não vai entrar no sobrenatural. Deus tem pra gente. Mas Deus dá oportunidade. Faz o que eles querem. Deus dá oportunidade da gente ser vingativo. Deus dá a oportunidade de você ser vingativo para Ele saber como está o seu coração, para Ele saber o quanto você já aprendeu, o quanto você já absorveu, o quanto você cresceu, porque você mesmo só vai saber o quanto você cresceu depois que você passar por essa situação e agir de uma maneira diferente, que você acaba se surpreendendo. Fala, não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu fui capaz de ter essa atitude. Eu achei que
Deus já está pronto para chutar o pau da barraca, né? Chegou na hora da barraca, né? Porque Deus é aquele que é fiel, Deus ele cuida, ele vai na frente, ele opera, ele trabalha por aquele que nele espera. Amém? Glória a Deus. Tem alguém precisando ser patrocinado aí por Deus? Aí? Glória! Estou precisando, hein? Vamos lá. Capítulo 8, vai aparecer a lista dos que voltaram com Esdras, né? Aqueles que vieram em auxílio, em ajuda. Verso. Não, aqui ainda está falando da mesma situação. Capítulo 9, Esdras só sabe que muitos dos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Né? Agora, eles tinham uma ordem, porque eles tinham uma ordem de não se misturar, não se juntar com o povo estranho e tal, e coisa e tal. Só que todo aquele período de cativeiro, todo aquele período que agora, como nós vimos aqui, eles estavam próximos dos povos circunvizinhos ali, eles começaram a se casar, né, com mulheres hetéias, com as mulheres daquela região. Mas tinha uma ordenança de Deus para não se misturar, para eles não casarem com povos de outra etnia, com povos de outros costumes, para que se preservasse então a semente de Deus, tá certo? E agora, como é que faz? Como que faz? Mata todo mundo. E agora? Você não entra, agora você não sobe. E aí? Confissão de fé. E agora? O que eu posso fazer é interceder, né? O que essas pode fazer, ele faz. Ele vai, ele ora, né? Ele faz um concerto com Deus, ele se entrega, né, a Deus em sacrifício, vamos dizer assim. Senhor, olha, nós pecamos, nós erramos, é verdade, nós não devíamos ter assumido essa postura. Nós não, é que ele está fora, ele chegou agora, mas ele fala por todos. E como que resolve isso agora? Mata, cara. Porque o que dá direito ao divórcio? A morte, né? E agora, vamos matar? Que não, né? Mas pode você ou não pode? E agora? A pedreira joga no buraco, mata uma pedra, joga no rio. O que faz agora? Porque tinha a ordem para não fazer. E fez. E agora? Se veste. Você entrega para essas pessoas. Mas aí a conversão é pessoal, a pessoa tem que querer. E a pessoa já está convicta dos seus próprios deuses, dos seus próprios desejos. E aí? As mulheres de Salomão não quiseram se converter, não quiseram Deus, sabe? Para elas, os deuses a quem elas serviram, que era interessante. E aí? Deixa pra fora da cidade. Vamos lá. Porque assim, o povo faz, aí depois nós não tem que resolver, né? Só para o sacerdote depois. Capítulo 10, nós vamos ver o resumo dessa história. Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, e dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim, faz conforme então vocês falaram. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e do povo de Israel, que fariam conforme essa palavra, e eles então juraram que assim fariam. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro.
te ver, porque é uma cena triste, né? É uma cena dificultosa, né? Você vê as famílias tendo que ser divididas, tiveram que deixar para trás aquelas mulheres, os filhos, porque foram construídos em cima de um princípio que Deus tinha estabelecido para eles continuarem dentro da promessa, para eles continuarem dentro da vontade, para eles continuarem debaixo da bênção de Deus. Eles tinham que abrir mão. Hoje em dia Deus pede tão menos para a gente que a gente já não quer ser. Hoje em dia Deus pede tão menos. Hoje em dia, né, o que requer de nós para a santificação, às vezes é o deixar de estar em alguns ambientes, é o não tocar em algumas coisas, não beber algumas coisas, não fazer algumas coisas, e a gente já acha demais. Já pensou chegar nesse nível aqui? Para ter que ir água, e assim, aqui é deixar de desligar mesmo. Não é aquela coisa que fica aqui que eu volto de 6 em 6 meses para ver a criança. Não, é cortar de fato o cordão umbilical, é cortar de fato a ligação. Complicado, né? Aí Jesus vem e mostra para nós que não precisa ser assim. Mostra para nós que é um caminho para a santificação. Por que essas mulheres, o tempo que elas passaram dentro do povo, nas culturas, nos costumes, por que elas não se converteram? Por que Deus não mandou Moisés deixar a sua esposa? Porque ela se converteu. Miriam e Arão olham e falam: não, mas não era para ele ter casado com essa prostituta, essa mulher não era para estar no meio de nós. Aí Deus chega para Arão e para Miriam e fala: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão enxergando uma prostituta, eu estou vendo uma companheira do meu servo. Ela está auxiliando, está ajudando aqui. Coisa que ela está, vocês dois estão fazendo, vocês não estão. Coisa que vocês dois não deram conta de fazer. Levantando os dois para fazer isso, eles não estão fazendo. E ela então você entende que não é a pessoa, não é o lugar, é o posicionamento. Porque elas entraram, tiveram acesso e não fizeram questão, não mudaram, preservaram suas próprias culturas, preservaram seus próprios costumes. Será que hoje isso acontece? As pessoas vêm para a igreja e não quer mudar, não quer abrir mão do eu, não quer transformar o caráter, não quer deixar Deus transformar, porque a pessoa tem uma convicção de que já é completo, de que já é certo, de que já é correto, de que já sabe tudo, de que não precisa de absorver mais nada. A pessoa fica dentro da igreja e não tem a possibilidade de absorver mais de Deus. Passa tempos dentro do sacerdócio e não absorve nenhum tipo de aprendizado. O Orfa e Ruth, né? Tipo, o Orfa quis voltar, mesmo estando muito do marido. Viveu dentro da casa, partilhou dos costumes e na primeira oportunidade ela pula fora. O Ruth teve posicionamento. O próprio Saul teve a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel. Entrou, saiu lá de trás, da menor tribo, passou para frente do povo, andava lado a lado com o sacerdote de Deus. O que esse homem não podia ter aprendido com Samuel? Samuel estava disponível para ensinar ele, Samuel estava disponível para ver ele crescer, Samuel estava investindo nele. E ele não quis aprender. Ele aprendeu a rítmica do negócio, ele aprendeu a liturgia. E ele achou que já sabia tudo. E aí ele vai fazer a liturgia. E Deus olha para ele e fala: cara, nunca foi isso. Nunca foi isso que eu te pedi. Só queria que você obedecesse. Eu só queria que você, mesmo sendo rei, conseguisse ser servo. Só isso que eu queria. E você não conseguiu. Então eu vou rasgar o seu reino. Eu vou tirar você da fachada. Ninguém vai lembrar, sabe aquela coisa, meu papai, ninguém vai lembrar quem foi você. Essa sua história foi isso, tá? Não só dele, como dos seus descendentes, né? Porque
foi rasgada, Deus coloca Davi. Davi só aparece porque Saul não dá certo. Davi nasce depois. Deus não está preparando. Saul está reinando aqui, Davi está crescendo. Não, Saul está reinando aqui, Saul já é rei. Quando Deus rasga o decreto dele, Davi está nascendo lá. E depois de rejeitado ainda, ele está rei, ainda é quase 20 anos. Perdeu até uma oportunidade porque talvez a linhagem de Cristo poderia ter sido através dele. Você entende isso? Porque a gente lendo assim, parece que Deus está trabalhando com Saul aqui e já está de olho em Davi lá. Não, mas quando ele perde a essência, quando ele não quer mais, quando ele deixa de ser obediente, Deus vai lá e põe o menor na casa de Jessé. Porque os que tinha também não serviram. Deus não estava trabalhando com substituto. Deus não estava trabalhando com substituto. Deus estava fazendo algo totalmente novo. Então o senhor fala que não quer fazer, Deus vai lá e levanta para fazer. E outra, sem nenhuma raiz de contaminação, né? Porque aqueles que vinham já da casa de Jessé já estavam trabalhando com Saul, já estavam no exército, já tinham um espelho, já tinham uma imagem de Saul. Não quero nada disso. Deus pega alguém que não tem imagem nenhuma, alguém que é puro, que só conhece a imagem de Deus. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Os irmãos de Davi idolatravam Saul, queriam ser igual a Saul. É por isso que Deus rejeita todos eles, porque eles já tinham um padrão, eles já tinham um formato de rei que estava rejeitado por Deus. Então Deus pega alguém que está resetado, alguém que não tem imagem nenhuma, porque Deus não se assemelha, ele não se compara com ninguém. Deus não precisa de ajuda humana. Então ele pega alguém que não sabe nada, embute nele a sua vontade, traz ele conforme o seu querer e apresenta, põe ele dentro do palácio. Davi vê tudo aquilo, vislumbra tudo aquilo, sabendo que ele era o próximo rei, quietinho na dele, nenhuma presunção. Vou dar um veneno para Saul, que ele já morre logo. Eu já assumo, porque Deus já falou. Deus já falou que o reinado é meu. Eu já vou dar um veneno para ele logo, que ele já morre de vez. E eu já assumo. Davi continua na sua, vai lá, faz o seu trabalho, que é tocar para acalmar Saul, o espírito mau que estava sobre ele, e ele vai embora, ele vai fazer as suas coisas, ele não está preocupado com aquilo, porque ele sabe que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Se não fez agora, porque não é esse o tempo, mas eu sei que ele é fiel o suficiente para cumprir quando chegar o tempo e o momento dele. Certo? Tudo bem aí? Eita glória! E aqui nós temos o fechamento, né, do livro de Esdras. Nós entendemos aí então que esse contexto ele origina-se em torno de Ageu, de Zacarias. Aqui vai falar também de Josué, se não me engano, tem um Josué aqui, que não é o Josué lá, o nosso Josué, tá? É um sacerdote, é outro, pelo amor de Deus, né? É outro Josué, tá? Não é o Josué lá, é o sucessor de Moisés, tá? Que já são anos na frente, ok? Tudo bem até aí? A gente recapitular aqui. Os principais personagens aí de Esdras, né? É o próprio Esdras, né? Que é um sumo sacerdote, escriba e judeu, que liderou um grupo de exilados de volta a Jerusalém, né? Ele foi o pioneiro, o primeiro, né, a dar as caras aí, primeiro assim, depois de Zorobabel e Jesua, mas ele era o responsável. Zorobabel e Jesua puxam a fila, mas estão sob a responsabilidade de Esdras, influência direta dele, tá certo? Por que ele não sai então primeiro? Porque ele precisa organizar as tropas, ele precisa dar direção para o povo, ele precisa preparar o povo que vai ficar, tá certo? O povo não ficar sem direção. Então ele pega Zorobabel e Jesus, diz: ó, vocês vão na frente, vocês vão com essa missão, vocês vão chegar lá, vocês vão começar a construir, vocês vão
Porque quando essa galera chegar lá, essa era a ideia, quando essa galera chegar lá, que vê o templo de pé, eles vão se animar, eles vão ficar felizes, eles vão ficar motivados, e aí eles vão reconstruir os muros, e a gente vai ter força suficiente, tá certo? Essa é a ideia, essa era a ideia. Essa foi visionária. Agora, não contava com o meio de campo, né? E é assim, irmão, é frustrante, tem coisas na nossa vida que vai vir mesmo para atrapalhar, vai vir mesmo que parece que Deus não está a favor, parece que nós estamos trabalhando. Esses dias mesmo eu perguntei a Deus, será que eu estou no caminho certo mesmo? Não é possível. Estava orando a Deus, falei, Senhor, estou dando tanto de cara na parede que parece que eu não estou caminhando errado, não é possível. Aí se você tivesse se preocupar se fosse ao contrário. Eu parei. Você tem razão, Deus. Falei, é que o senhor tem razão? Né? Falei, é o inimigo que está trabalhando contra, sinal, essa é verdade, Deus. O senhor tem razão, sinal que eu estou na sua, é verdade. Sinal que eu estou na direção. Porque eu estou indo contra a vontade do inimigo. Se eu estivesse andando junto com ele, eu estava tranquilo. Estava fácil. Estava uma mão com açúcar, que ele disse por aí. Né? Mas, falei, Senhor, parece que tudo que a gente vai fazer encontra um obstáculo, encontra uma barreira, encontra uma dificuldade. Pô, então tá certo, continua lá em frente. Sinal que você está indo contra a vontade do inimigo. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Que são as dificuldades, os percalços, a situação contrária, a revolta do inimigo, que vai mostrar que nós estamos dentro da vontade de Deus. Porque se eu estou aparelhado com Satanás, tem coisa errada. Eu vou colocar aí para esse livro para cá. Se Faraó vai na frente e abre o mar para Moisés passar, eu falo, peraí, tem emboscada aí nesse negócio aí. Vou entrar nesse mar aí não. Já pensou? Não, mas Moisés está lá. O Faraó está vindo, então está tudo certo. Está tudo certo. Se o inimigo está no cálculo, está tudo certo. Agora, se ele estender o tapete para você passar, aí você abre o olho, porque tem alguma coisa errada no meio do caminho ali. E certamente Deus não está nesse negócio. Tá certo? Então vamos lá. Esse era o plano perfeito. Josué, um sumo sacerdote que trabalhou com Zorobabel, né? Na leitura de Esdras nós vamos encontrar esse Josué, tá? Que é um sumo sacerdote que trabalhou junto com Zorobabel e Jesua, né? Na construção do templo, tá? Porque aí você vai ler lá de repente a ver Josué lá, cuidado para não fazer um link com aquele Josué lá de Moisés que não tem nada a ver com ele, certo? E Artaxerxes I, né, que é o rei persa que impediu um decreto autorizando Esdras a liderar o grupo de exilados de volta a Jerusalém, né, que é aquele que trouxe falando, peraí, a ordem veio de cima, então vocês vão ter que executar, vocês vão ter que cumprir. Então entrega para Esdras tudo que ele precisar, né, que nós vemos lá, para que a obra se execute. Então eu vou fazer questão de fazer valer agora a lei. Se por algum momento vocês esqueceram, eu estou aqui para fazer vocês lembrarem, certo? Então, esse os principais personagens, então, de Esdras. Os principais acontecimentos: o decreto de Ciro, né, que é o começo lá do retorno dos exilados, registros dos retornados, né, Esdras 2, que vai mostrar lá a quantidade de pessoas que voltaram e tal. Eu não dei esses números para vocês, porque eu acreditei que não era interessante, mas se vocês quiserem, eu tenho anotado. O início da reconstrução do templo, né, em Esdras 3, a oposição dos samaritanos, que se levantaram tentando impedir, a intervenção de Artaxerxes e suspensão da reconstrução, né, que aquele que chega e falou, opa, quem mandou? Alguém diz, foi, né, Ciro e tal. Aí eles vão atrás da resposta. O ministério de Esdras, capítulo 7 ao 10, né, que é o tratar dele, o trabalhar dele, e as reformas religiosas e separação dos casamentos mistos. O que Esdras estava fazendo ali no capítulo 10 era exatamente chamando o povo de volta para um momento chamado santificação, separação.
oração. Aquele a qual Jesus nos ensinou que sem ela ninguém verá a Deus. Eles estavam reconstruindo o templo para que a glória de Deus se manifestasse. E o recado de Deus, da maneira que vocês estão, eu não vou me manifestar no meio de vocês. Com essa postura, com essa rebeldia, com essa tanta situação contrária àquilo que eu já vos ensinei, não vai ter presença. Então eles entendem que para Deus se manifestar, para que a resposta de Deus acontecesse, eles tinham que colocar algumas coisas para fora. E entre essas coisas estavam os casamentos ilícitos e tantas outras coisas mais que não convém a nós falar abertamente, certo? Mas acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para entender algumas práticas e costumes que eles tinham adquirido desse povo, que eles precisavam deixar de lado para que Deus agora voltasse a se manifestar no meio deles, tá certo? Então esse é o livro de Esdras. Vocês prestaram atenção no tempo? Eu falei isso na primeira aula. Sim. Essa é a segunda questão. Segunda aula. Calma aí, casa ideia aqui, tá? Segunda dia, né? Na primeira aula eu falei do tempo do cativeiro, né? Que eles passam 70 anos no cativeiro. Quando a gente lê aqui, parece que foi questão de uma semana, né? A primeira turma foi uma semana, de 15 dias foi a outra turma, depois foi a outra turma. Só que essa saída deles aqui, né, demora mais ou menos aí 50 anos. E teve uma turma que ainda ficou para trás, que chegou a sair. Foi uma geração e meia. 3 turmas. Foi uma Então, geração e meia marcada. Agora, os remanescentes, aqueles que ficaram ainda para lá, só depois de mais ou menos aí 100 anos é que eles voltam, depois do fim do cativeiro. O templo demorou 20 anos para ser construído. Quanto 20 tempo? anos. 20 anos. 20 anos para ser construído. Porque eles começaram a fazer os alicerces. Começaram. E aí pararam e foram impedidos. Quando eles pegam para fazer dessa última vez, que o rei dá ordem para eles edificar e fala: olha, eu vou suprir, vocês precisarem, eu vou fazer. Esdras chega para ajudar na reconstrução do templo. Eu tinha se passado os 8 Sabe quantos dias eles levantaram o templo? Chuta. Pouco mais. 28 dias. A obra ficou 20 anos parada. 20 anos. 20 anos de que eles começaram a construir, né? Então tem os 70 anos do cativeiro, tem todo esse período aí, mas assim, quando eles colocaram a mão para construir e chegaram o povo para impedir e tal, toda aquela história que eu contei para vocês, 20 anos dessa resenha, 20 anos só dessa resenha. Constrói, não constrói, pode, não pode, quem mandou. Olha o tempo que o inimigo conseguiu travar o crescimento do povo. Olha o tempo que o inimigo conseguiu com essa estratégiazinha de ficar alugando alguém para falar mal, alugando alguém para falar contra, alugando alguém para comprar a ideia. 20 anos. 20 anos o negócio ficou preso. Quando Esdras chega e fala assim, ó, nós vamos construir. 28 dias. Tem noção disso? 28 dias. Foi só tirar quem estava atrapalhando. Lembra que nós lemos lá? Não vai ajudar, cai fora. Não vai pôr a mão na massa, sai. Não vai trabalhar, vai embora. Vestiu a camisa do time, vai ter que jogar junto. Não vai jogar, tira a camisa e vai embora. 28 dias. O que estava faltando? Posicionamento. Estava faltando mão firme. Estava faltando posicionamento. Estava faltando o povo se levantar e saber o porquê que Deus tinha mandado eles lá. Porque quem estava lá para impedir sabia o que queria. Quem estava lá para atrapalhar sabia o que estava fazendo. Queria atrapalhar. Está escrito aqui, não está escrito aqui, não lembro. Eles sabiam o que eles queriam. E o povo que tinha sido levado para edificar ficava, será não que sei, mas se alguém ver, alguém vai falar, não sei. Agora quem estava para atrapalhar estava decidido. Está entendendo? Muitas
muitas das vezes falta a gente assumir uma responsabilidade de algo que Deus já nos deu. O que é que Deus vai dar? Ele já deu. Ele já nos deu uma missão, Ele já nos deu uma autoridade, Ele já nos deu uma direção. E o que é que nós vamos fazer? Ou a gente se posiciona e faz, ou a gente se posiciona e põe a mão, ou a gente se posiciona e vai, ou a gente não faz. Vai ser fácil? Não, mas eu já sei que a mão de Deus está ao meu favor mesmo. Muitas guerras Israel ganhou na lábia. Tá aí, pega a história. Muitas guerras Israel ganhou na lábia. Como assim, pastor? Irmão, estratégia de guerra. Eu estou com um exército aqui, eu estou indo de encontro com um camarada lá. Eu estou garantido que quando eu chegar lá, o exército vai ver o meu posicionamento, o meu exército, e ele vai correr. Agora, se eu estou vendo ali um exército que não é tão grande quanto o meu, e eu estou me aproximando, esses caras não correm. Esse cara tem alguma carta na manga. Esse cara tem mais gente do que isso que eu estou vendo aí. Vai sair gente de trás das árvores, vai sair gente dos buracos. Então Israel tinha uma confiança em Deus. Deus dizia assim: ó, vai que eu sou com vocês. Então eles iam para a guerra, e às vezes o inimigo era exponencialmente maior do que eles. Só que eles iam para a guerra com a confiança de que Deus estava ali. Então quando o inimigo chegava pensando que ia aterrorizar, Israel estava como? O escudo aqui, igual o choque, né? Pá, pá, pá. O inimigo olhava assim: rapaz, tem coisa aí. Não vai dar para nós essa confusão aí não. Vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Não vai dar certo não, tem alguma armadilha aí, esse povo aí está escondendo alguma coisa, quer saber? Acabou a treta, acabou a bagunça, eu vou embora. E mais, tinha delas que quando o inimigo estava esperando, na hora do confronto, Israel vinha de lá para cá, tocando o shofar, anunciando a vitória. Vai guerrear conosco? Nós somos vencedores. O inimigo já falou: peraí, tem coisa errada aí, o que você sabe que eu não sei? Eles já iam comendo. Então deixa eu sair fora. Como que eu vou guerrear com alguém que já é dono da vitória? Como que eu vou contestar alguém que já tem certeza da vitória? É por isso que o inimigo tanto trabalha na nossa mente para a gente duvidar do que Deus tem na nossa vida. É por isso que o inimigo tanto trabalha para que a gente tenha medo, para que a gente tenha receio, para que a gente trave, para que a gente pare, para que nós não queiramos nos aproximar mais de Deus e fazer as coisas que o Senhor está nos incentivando. Porque Ele sabe que no momento que nós firmarmos o pé para ir em direção àquilo que Deus entregou a nós, o Senhor vai adiante de nós, não é Bíblia. E se já não fosse muito, Ele ainda manda os anjos ao nosso redor. E você está se vendo sozinho no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da adversidade. A gente está igual os discípulos. Eu estou com Jesus aqui, irmão, mas eu estou vendo o vento, eu estou vendo a tempestade, estou vendo a fúria do barco, estou vendo o barco quase virando, e eu não estou vendo Jesus do meu lado. A preocupação de Jesus, dormindo. Tão preocupado. Jesus estava tão preocupado com o balanço do barco que ele estava dormindo. E a primeira coisa que Jesus repreende quando levanta é o discípulo. Vocês não têm fé. Eles me acordaram por causa desse ventinho aí, né? Eles me acordaram por causa dessa tempestade, isso é tudo brincadeira. Vocês já têm poder e autoridade para resistir todas essas coisas. E no demais, eu estou no barco, gente. Vocês não me viram aqui? É fácil? Não é, mas olha para Jesus. Ele está aí.
Por mais difícil que pareça, por mais revolta que seja a situação, ele já se apresentou, ele está diante da situação. E o povo está aqui, né, camelando e apanhando por falta de um posicionamento. Porque alguém chega e fala que não é para fazer. Porque alguém chega e fala que não. Porque alguém chega e fala que tenta impedir. Porque alguém vai lá e se coloca contra. Mas eles não vieram já com a ordem do próprio Deus. Foi Deus que mandou, você resolva com ele. Por que eles não falaram logo no começo, os primeiros que chegaram? Não, é porque nós estamos aqui na ordem do Recife. Ah, mas não sei, vai procurar saber. Eu estou aqui trabalhando, pode falar, não sou eu que vou resolver o seu problema. Vai procurar lá, quem é de direito. Entendeu? Mas não, eles logo param. Parece que era a desculpa que eles estavam esperando, né? Para não trabalhar. Era a desculpa que eles estavam esperando para não continuar. Até que chega alguém extremamente decidido. Até que chega alguém extremamente cheio, incentivado pelo poder de Deus, a saber, Esdras, que fala: nós vamos edificar. Deu o que der, nós vamos colocar a casa de pé, nós vamos construir, porque essa foi a ordem que Deus nos deu. Levantou ou não levantou? Levantou. Que rápido. Agora, pois, fazer Deus de vossos pais, fazer sua vontade avançar segundo o que está certo, não quero dizer que Deus faz a nossa vontade, querido. Mas Entendeu? Não entendi. É que eu não consegui te ouvir, perdão. capítulo 10, no versículo 11, Certo. dizer para fazer a nossa vontade, fazer aquilo, querer, nós a gente faça aquilo. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Não a sua vontade, né, minha, mas a vontade de Deus. Agora vocês entendam, né? Isso que ele está falando. Olha, vocês entraram no relacionamento, vocês tiveram que largar para lá, porque vocês tomaram a sua própria convicção. Agora, vê se faz certo dessa vez, né? Agora faça conforme a vontade de Deus. Age conforme os princípios dele, e apartai-vos das terras e das mulheres estranhas. Fica longe do problema, né? Sai fora. Isso que ele está falando aí é exatamente o texto que nós temos aqui como base da carta para Deus esse ano, João 15, 7. Deus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, o meu testamento estiverem em vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vos será feito. Se o que você pedir, Jesus está falando, estiver dentro da minha vontade para a sua vida, pode pedir agora. Que se for projeto para 10 anos, você recebe hoje. Se for projeto para 50 anos, eu faço agora. É isso que ele está falando. E aí depois ele ainda diz assim: vocês pedem, não recebem, porque pede mal. Você pede o que você quer, você não pede o que Deus quer para você. Estava até falando isso, né? O Gabriel e com a André, antes da gente começar aqui, antes que o pessoal chegue, a gente estava conversando acerca desse versículo. É exatamente isso mesmo. Quando Deus fala assim: pede algo que esteja dentro da minha vontade, o que Deus está falando? Me entrega o seu 100%. E Deus não está falando de dinheiro, Ele está falando de dízimo, mas assim, entrega seu tudo para mim. O que vocês querem? Os seus sonhos, os seus projetos. Tem coragem? Me dá aqui. Seus projetos, o que você projetou? Você está estudando sua faculdade, entrega aqui. Seus sonhos que você tem, me entrega aqui. Sabe, jovem, me entrega aqui tudo, o seu 100%. E aí você vai viver no que eu te der. Se você pedir algo que esteja dentro da minha vontade, você não tem mais como fazer nada. Você entregou para Ele, você não tem mais. E a única coisa que você tem agora é a dependência dele, é confiar que Ele vai fazer, confiar que Ele vai entregar. Ele pode não devolver aquilo que eu dei para Ele, Ele pode não entregar aquilo que eu Ele pode não me devolver aquilo. Alguém traz uma faculdade de sacerdócio para ele, alguém traz 25 anos de estudo para ele, ele fala: me dá aqui. Beleza, confia em mim? Confio, pois agora você vai ser profeta.
Você não vai fazer nada que você estudou a sua vida inteira. Você não vai usar isso aqui. Você vai usar agora outra coisa. E eu vou te fazer ser bem sucedido nisso que você não sabe, que você não tem, que você não se preparou e não se capacitou para isso. Mas é a minha vontade de te abençoar nessa área. Sobre isso que você está falando, eu tive a experiência quando a gente estava lá na outra igrejinha. O meu casamento é a prova disso. O Thiago, ele não queria se casar de jeito nenhum. Eu sou prova disso. E não queria mesmo. E eu falei pro Senhor, eu quero casar, vou fazer uma semana de propósito. E no segundo dia da campanha, o Senhor, ele já tinha me dado a resposta, que ele tinha me dado a chave daquilo que eu estava pedindo para ele. E no final daquela campanha, o Thiago, ele falou assim para mim, vamos no cartório ver como que funciona esse negócio de casar. Eu fiz os outros 5 dias só de agradecimento. Glória a Deus. Confiança em Deus. Se tivesse ficado martelando na cabeça dele, falando, engralhando, gritando, estava até hoje solteira para largar de cerveja. É verdade. Mas confiou em Deus. Fala aqui. Não, eu ia perguntar sobre essa questão da entrega. Quando o Senhor pede, entrega é não fazer mais? Não questão de não fazer mais, mas eu vou confiar. Eu não sei se ele vai me devolver, ou se ele vai me entregar tudo, ou se ele vai me entregar só um pouco, mas realmente eu confiar nele. Quando ele chama os discípulos, ele fala assim, ó, vocês vão com uma viagem muito longa, a gente vai ficar 2 dias fora de casa, faz uma mochila desse tamanho, né? Leva um monte de coisa. É ou não é? Se for mulher, leva 2 mochilas, para passar 2 dias. É uma mochila para cada dia. Uma mochila para cada dia. Vai usar 3 peças de roupa, né? 2 mochilas para cada dia. Não é assim ou não é? É assim. Aí a gente fala assim, ó, vocês vão para essa viagem, vocês vão ir levar a minha palavra, vocês vão... O que eles fazem? Eles vão em casa e fazem a mochila. Aí chega para Jesus e fala, a gente está pronto. Jesus falou, não, tem muita coisa aí. Vocês vão pegar uma peça de roupa, esvazia os bolsos, o dinheiro que vocês têm aí para passar na quitanda, do almoço, da janta, deposita aqui no loja, deposita tudo aqui. Vocês não vão levar. O dinheiro do almoço de amanhã vocês não vão levar. Deixa aqui. E aonde? Eu não vou com vocês não. Mas aonde vocês forem, eu vou prover na vida de vocês. E aí? Entendeu? Você entrega. Fala, não, Jesus, está aqui. Toma. Eu não quero saber. É não ficar tentando lembrar a Deus, né? Do que já entregou. É não ficar cobrando a Deus, seria a palavra mais. Sabe onde a gente é? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu não preciso lembrar ele. Ele não esquece. Quem esquece sou eu. Ele não esquece. Eu não preciso ficar lembrando a Deus. Eu não preciso ficar cobrando a Deus. Eu não preciso. Eu não preciso. Você quer ver algo que irrita a Deus? É isso. Ah, porque eu sou porque eu fiz, porque eu faço. Isso daí é aquele versículo que ele resiste ao soberbo, entra? Porque, tipo assim, eu fiz, eu faço. É como eu estou cobrando a Deus como se eu tivesse direito de alguma coisa. Estou dizendo assim, você é obrigado a fazer porque eu fiz primeiro. É como se eu quisesse dizer que Deus me deve alguma coisa, entendeu? E Deus não me deve nada. Porque quanto custa a minha salvação? Eu não tenho condições de pagar. O que ele já fez por mim, eu não tenho condições de pagar. Essa conta não fecha. Então não adianta agora eu chegar para ele e falar, eu sou pastor, eu estou no plano da igreja, porque eu faço tudo que o Senhor me manda. Aí ele pode dizer para mim, você podia estar morto e enterrado agora. Sim. Mas aí, sim. é como se as pessoas fizessem um barganho. Não, então, é por isso que ele resiste. Ele fala, não, peraí, esquece. E aí? É por isso que ele não responde. É porque ele não é obrigado. Entendeu? É diferente de Deus dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu não quero saber para onde eu vou, quanto eu vou gastar, o que eu vou precisar. Onde o Senhor mandar, eu vou. O que o Senhor me direcionar, eu já estou indo, eu já estou fazendo. Eu estou dependente dele. Dá medo? Ah, pode dar. Isso entra num questionamento, porque não sei se eu vou fugir do assunto. O real motivo que o Senhor nos chamou é para nós sermos dele e fazermos que outros também sejam deles, certo? E que a salvação. O plano principal está aqui. Um dos maiores mandamentos que ele manda é o ir. Então, quando a gente se preocupa mais com o nosso, que o porquê Deus não fez, a gente esquece o real propósito.
não é por mim. É isso que eu preciso entender. É isso. Uma taxarada. Não é por mim. Não é por mim. Deus me usa. Sim. Não é por mim. É por vocês. Não é por causa de mim. É por causa de vocês. Mas aí que entra a grande questão. Porque quando que você falou da questão, tipo assim, uma pessoa que passa anos e anos na faculdade se preparando para ter um futuro. Por quê? Porque os estudos é uma chance de vida melhor. Acho que até não lembro se foi um curso que falou que não pode aprisionar uma pessoa que tem conhecimento. Sim. Então, basicamente, a gente faz isso pensando nisso. Sim. Só que a confiança que tem que ter em Deus é absoluta para você largar uma coisa de um futuro certo que você está preparando para você para uma coisa que é incerta. É isso. É isso que eu E com a espero. confiança de que Deus vai prover sobre tudo. Porque isso, ele pega o meu sonho e eu não sei se ele vai me devolver. Tipo, eu quero ser um médico, um cirurgião cardíaco. Tipo assim, eu falo, tá aqui, ó, eu quero que você seja isso. E se não for? E o que eu vou fazer depois? É isso. É isso que ele quer. Essa é a confiança. Porque a minha bagagem está aqui. Eu sei o que tem aqui. Agora eu troco o certo, não vou dizer pelo duvidoso, porque eu não sei o que é. A porta é estreita. É a fé. Aí você tem que deixar a mochila. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. O que eu espero? A salvação. Se eu tiver que abrir mão. Você acha que foi fácil para esses caras aqui olhar? Tinha cara aqui que tinha 3, 4 filhos já. Falando dos próprios discípulos. Aqui, que a gente leu agora, em Esdras. A família era composta Você quer entrar na Terra Prometida? Você quer continuar dentro de uma linhagem que está sendo preparada por Deus? Ou você quer ficar dentro do seu sonho, do seu mundinho perfeito? É isso. É tudo ou nada. Não tem 50%. Pode ter que ter aqueles que decidiram ficar. Beleza, está tudo bem. Só que ele não tem o direito de requerer, ou pedir, ou querer algo de Deus depois, porque é uma escolha. É uma escolha. Eu tinha sonhos. Eu podia estar dando aula agora numa faculdade ganhando. Eu estou dando aula na igreja de graça. Quanto que é a aula numa faculdade? Escolha. Eu me entrego e eu me preparei para isso. Eu sou MBA em análise de qualidade e processo de gerenciamento. Sou bacharelado em teologia, que nada mais é do que administração pública e serviços sociais. Ele está ganhando 15 conto por mês para dar aula algumas horas na semana. Está em torno disso o salário do professor de faculdade. E podia dar aula em 2 faculdades para terminar. Estaria ganhando cerca de 30 mil reais fácil. Dando uma aula que às vezes a gente está aqui e algumas pessoas assim. Mas eu tenho uma certeza. Eu fiz negócio com quem? Com ele. Ponto. Entende? É trocar o certo pelo mais certo também. Pelo mais certo. Não é o certo pelo duvidoso, é o certo pelo mais certo. Na pior das hipóteses, poderia ser gerente de uma empresa de médio porte. Tenho capacitação para isso. Estou gerenciando uma igreja de graça. E sou feliz com isso, fazendo isso. E Deus não me deixa faltar nada. Deus me recompensa com isso. Então, por mais que eu me prepare, por mais que eu tenha, por mais que eu busque algo em se segurar, em ter uma segurança, isso não é errado. Mas aí é como que Jesus faz com Pedro, né? É o Senhor mesmo? Solta o barco, você vai ver. Sai do barco, você vai ver. Você só vai saber se você sair do barco. Porque ele duvidou. Aí Jesus chama ele e fala, você saiu, mas saiu da maneira errada. Isso quer dizer que a gente também não está dizendo de afundar no erro. Não. Porque duvida das coisas. É isso mesmo. Mas acho que sempre tem momento que você vai ter aquela ponta de... Sim. Assim, a questão não é eu duvidar. Tá? Eu posso ter medos, e é normal, e é humano ter medos. Tá? Mas chega um nível de intimidade com Deus que a gente perde o medo. As primeiras vezes a gente tem medo. Pedro teve medo de descer do barco, né, e de não ser Jesus. Mas e na hora de pregar para 3.000 pessoas e correr o risco de ser apedrejado, ser decapitado e ser crucificado igual Jesus foi? Ele não teve medo. Porque ele já tinha certeza. Então ele precisou afundar para ter certeza de que era Jesus. Afundar faz parte da experiência. Afundar faz parte do processo. Porque às vezes é lá quando você está lá, você encontra Jesus. Ó,
Eu, no lugar de Pedro, teria tido medo muito antes. Eu teria tido medo muito antes. Você olha lá, você chega na beira da praia, tem 2 barcos. Tem 2 barcos, certo? Você tem 12 discípulos. E Jesus fala assim para eles, ó, vai na frente, que eu vou encontrar vocês do outro. Tem 2 barcos, nós estamos indo com 2 barcos. Como é que Jesus vai encontrar a gente do outro lado se não tem foto, não tem avião para o outro barco? Nadando não dá. Eu não vou não, vou ir junto com o senhor. Se o senhor for, ainda vai junto. Deixa ele assim, eu não ia. Porque eu ia analisar a situação, né? Falar, peraí, mas Jesus vai como? Eu sou desses. Eu vou olhar o cenário inteiro, né? Vai, não, peraí, vai como? É o analista. Como que você vai depois? O analista. Como que depois você vai? Não, peraí. Não é assim que funciona não, Jesus. Vamos conversar direito aqui. Sim ou não? Mas Pedro vai. E só depois que ele está em alto mar, que ele se dá conta como que ele está vindo. Não tinha barco lá para ele vir. Não. E a distância era bem... Por isso que ele teve a certeza de que era um fantasma. Não tinha barco. Não tem como ele estar aqui. Não tem como ele estar aqui. Ele tinha essa certeza. Isso trouxe medo para ele. Porque ele não analisou a situação antes. Ele tinha tido medo antes. Mas por que ele não teve medo antes? Porque ele confiou na palavra que Jesus falou. Eu vou encontrar vocês do outro lado. E o que fez ele duvidar é ver Jesus antes de chegar do outro lado. Se ele não tivesse visto. Porque quando ele encontrou Jesus, Jesus já estava indo do outro lado de encontrar ele. Como que está errado esse negócio aí? Era para ele estar vindo de lá para cá. Ele está vindo encontrar ele hoje. Ele chegou primeiro. Ele veio de quê? Entendeu? Opa, peraí. Então o negócio não é. Você percebe que quanto mais a gente analisa, mais a gente tem medo. Quanto mais a gente tenta entender, mais difícil fica. Quanto mais a gente olha, mais a gente vê fantasma. É aí onde entra o versículo que a gente tem que ser que nem crianças, porque crianças ela não quer saber como que vai acontecer. O pai fala pula e ele pula. Ele só pula. Ele se joga. O pai fala assim, eu vou te dar, ele sabe que ele vai ganhar. Ele confia. Em algum momento. Tudo isso se resume num versículo também. Segue o meu caminho ao Senhor, confia nele. Só que pra gente que é acostumado a não depender de ninguém, a ser independente é difícil mesmo. A ser provedor, entre aspas, Principalmente para nós, pais de família, que são acostumados a estar ali, né? Tudo. essa questão de entregar e confiar é bem difícil. É um desafio grande. Eu sei que vai chegar essa hora. Chega a hora que Deus fala assim, ó, agora você não vai trabalhar fora mais. E aí? Vai chegar essa hora. E aí? Eu acho que tem medo de eu chegar pra mim, mas assim, só vai. Eu vou onde? Você acha que eu faço para Abraão? Vai. Para onde? Você não vai saber agora. Eu que vou falar. Você chega lá. Você chega lá, eu falo onde que é. Vai. Quer exemplo maior que esse? Sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai. Para onde? Uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu vou dizer ainda onde é. E tinha N direções para eles. Irmão. Norte, sul, leste, oeste. E aí? É por isso que quando ele chega, né, em meados ali ele fala, vou ficar por aqui mesmo, na terra dos filisteus, vou ficar mais longe que eu cheguei. É o lugar mais seguro que eu estou enxergando, eu vou ficar por aqui mesmo. Entende? É isso, é normal você ter medo. Mas o importante é você se ligar na direção. Se foi ele que falou, irmão, vai, se joga, vai-te embora, porque ele garante. Ele garante. Se Abraão tivesse continuado na casa do seu pai, a única coisa que ele tinha conseguido ser era um dono de uma empresa de imagem e escultura. Era um microempresário daquela época. Era a coisa mais alta que ele ia chegar a ser. Se fosse tão bem sucedido como o pai dele foi. Agora Deus chama ele para fora, abrindo mão de tudo, porque ele não leva a herança. Ele não leva a herança. Ele sai, o pai dele está vivo. Ele só vai. E legal, ele leva a esposa junto.
Você fala para André, nós vamos mudar aonde? Não sei, mas nós vamos, porque Deus falou, vamos mudar. Nós vamos embora, não vai fazer bagagem, não vai levar nada. Não, mas e o menino? Não tem problema, Deus vai prover, Deus vai fazer. E aí? É isso. É isso. Mas foi tão Deus no negócio que Sarai disse: vamos. Você quer resposta maior de que Deus está no negócio do que isso? Essa semana eu estava conversando sobre isso com alguém, sobre uma suposta mudança, e eu perguntei o que você sente a respeito disso. E a pessoa falou: se fosse há algum tempo atrás eu diria que não, mas hoje Deus trabalhou tanto no meu coração que. Eu falei: essa é a resposta de Deus está no negócio. Essa é a resposta de Deus está trabalhando. Você vê a coisa mudar, você vê as coisas trabalharem a favor. Você entende que Deus está direcionando algo. Irmão, imagina eu acordar um dia e falar assim: você vai sacrificar o Igor. Eu desvio, você tá louco, você doidou. Você ia falar que essa Fora, falando de orelha. Sim ou não? Abraão só foi, irmão. Abraão só foi. Ele pega o menino, ele afia a faca, olhando pro menino, dando risada. Eu vou ali sacrificar. Imagina a mãe do menino. Vou ali sacrificar, ele afia a faca, pega o menino, pega a lenha. Não pega um bezerro, não pega um cabrito, não pega nenhum animal. Imagina a mãe do menino dizendo: peraí, você vai sacrificar qual quê? Só o pau. Você acha que esse grossário Você vai sacrificar qual quê? Porque peraí, você pegou, né? Quando você pegou o menino, você não pegou nenhum animal. O que você vai sacrificar, filho? Hã? E ele vai todo o caminho. Todo o caminho. Sobe o monte, ele olha para o moço que está ajudando ele levar a lenha, porque já estamos falando do senhor de idade, certo? Então ele tinha o ajudante ali, e quando ele vai subir, ele diz: não, agora aqui você não pode subir, agora aqui é eu, treino Deus. Mas você espera aqui, porque nós vamos subir e nós vamos descer de volta. Ele tinha certeza, irmão. Ele tinha certeza que ainda que ele cravasse o cutelo em Isaac, quem deu Isaac para ele? Quem? Deus vai me devolver ele. Porque Deus disse que é meu. Então, ainda que ele matasse o menino, ele tinha certeza que Deus ia devolver o menino vivo para ele. Hã? Nem se deu ao luxo de questionar aquilo que o Senhor tinha prometido para ele, porque ele falou que ele seria Pai de multidões. Exatamente. E você entende que até o menino, a obediência, irmão, porque nós não estamos falando de uma criança de colo. O menino já andava sozinho, o menino raciocinava. Tanto que ele olha e fala: pai, o senhor está com o cutelo aí, o senhor tem lenha, está tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Não, filho, vem cá, deita aqui. Abraão não aguentava mais pegar o menino, irmão. Abraão não aguentava pegar Isaac. Isaac deitou em cima da luz. Irmão, o menino era crente, irmão. É verdade. O menino deitou em cima da lenha, juntou as mãos, fechou os olhos e ficou esperando. Você acha que Abraão era crente? Isaac era crente ao quadrado. Eu tinha corrido. Que ele deita em cima da lenha, sabendo do cenário, ele já tinha visto o pai sacrificar outras vezes. Ele sabia que aquele era o lugar de sacrifício. Ele junta as mãos, o pai vai lá, só dá o nó na corda. Você entende? Que a entrega é 100%? Se for para entregar 50%, nem entrega. Se for para entregar 10%, nem entrega. Não é vida completa, não é vida com Deus, não é vida 100% no altar, ou não adianta. Porque quem tem entrega 100%, quando Deus fala assim, ó, larga, larga. Quando Deus fala assim, perdoa, perdoa. Quando Deus fala assim, ó, entrega, entrega. Quando Deus fala assim, abençoa, abençoa. Crente que fica relinhando muito, relutando muito com Deus, tem um grande passo de perder a salvação.
porque não confia, não entrega 100% a Deus, não atinge o nível de santidade que precisa e acaba acontecendo o que aconteceu com Saul. Tem sempre uma margem de segurança. Deus fala assim: mata tudo. Não, eu só vou matar esses aqui não. Deus fala assim: os animais, rasga tudo, mata tudo. Não, calma, deixa eu guardar a minha reserva. Crente que quer ensinar Deus a trabalhar, crente que quer trabalhar com a sua própria reserva, nunca vai viver a providência de Deus, nunca vai saber o que é a providência de Deus. Crente que quer trabalhar em cima da sua própria margem de segurança, nunca vai saber o que é ser provido por Deus. Isso é o pessoal do deserto também. Deus mandando, ó, é pra hoje. Não guarda. Ainda tinha gente que pegava pra pegar. E quando ia comer, Estava estragado. Muito. Você entende isso? E eu não estou falando aqui que nós não temos que ter uma reserva. Agora, quando Deus fala com você, entrega, abençoa, faz, pode fazer sem medo. Pode fazer sem medo. Por quê? Porque ele já tem uma resposta, ele já tem uma provisão, ele já tem uma providência pela fidelidade dele sobre a nossa vida. É verdade. Eu estava conversando também com isso. Está morrendo bem morrido esse aqui. Sobre essa questão de Saul, de quando ele vai, ele tem a ordem direta de Deus para matar o povo, isso inclui homens, mulheres e crianças. E os bichos também não trazem nada. Sim. Acho que é só que ele traz a esposa, não lembro se ele trazia alguma coisa ou não. Ele não tinha permissão, Não nada. trazer nada. E essa mulher eu tentei me colocar no cenário. E é bem complicado quando você está diante disso. Foi um debate até que muito extenso. Sim. E tipo assim, Ó, você vê que ele não reluta para matar mulheres e crianças. Ele mata mulheres e crianças. Ele mata. Ele poupou o rei, que é quem ia dar para ele uma margem de segurança. Ele trazia o rei acorrentado. Os outros reis iam olhar para ele como alguém importante, como alguém superior, tá certo? Então, esse foi o intuito dele, de ser reconhecido como alguém grande, como alguém poderoso e não como alguém que estava sendo guardado e protegido por Deus. Entendeu? E aí, o sacrifício que Deus tinha mandado ele matar todos os animais, ele guarda e ele esconde. Em nenhum momento ele fala: vou sacrificar o Senhor. Em nenhum momento. Depois que Samuel repreende ele, fala: ei, para que você guardou esses animais aí? Engraçado. Os magrinhos você matou tudo. Os doentes você matou tudo. Você guardou só os mais fortes, mas que davam um bom churrasco. Esses aí que você guardou, né? Por quê? Aí ele fala assim, ó. Não, mas sabe por que eu escolhi os melhores? Porque eu vou sacrificar o Senhor. Aí ele fala assim: mas Deus te pediu alguma coisa? Não, Deus não falou que era para matar tudo lá? Então, você teria sacrificado ao Senhor se você tivesse obedecido a Ele. Se ele tivesse sacrificado lá adiante. Se ele tivesse matado lá tudo, sacrificado lá, juntado lá no arraial, sacrificado a Deus, Deus teria recebido o sacrifício dele. É melhor do que sacrificar. Porque a intenção dele nunca foi sacrificar a Deus. Ele ia juntar os animais que já eram deles e estava tudo certo. Entendeu? Ele ia acabar fazendo o que Acã fez com a capa lá dos tesouros. Era o mesmo cenário. Só que em vez da capa, eram os animais e o rei, que ele estava trazendo para se apresentar e aparecer para os demais reis da região e meio que colocar terror, entendeu? Nos demais reis. Você vê que ele não faz nenhuma objeção de matar mulher e criança. Por que ele não preservou as crianças? Então, foi esse questionamento que a gente fez para as crianças. Mas não, ele preservou o rei, porque a intenção dele era exatamente outra. E aí nós vamos lá, porque nós olhamos crianças com o nosso olhar hoje de pai, de mãe, de tio, de irmão, tá certo? Nós precisamos olhar essas crianças aqui, infelizmente, como as crianças que geralmente você vai ver isso em livros históricos, tá? Você vai ver em livros históricos. As crianças romanas, principalmente, faziam parte de toda a liturgia. Tem
bíblicas, de sexo, de orgias, tudo aquilo que era feito, as crianças participavam. As crianças participavam. Né? Então tinha toda essa situação. As crianças, alguns povos desses, eles sacrificavam os próprios filhos, colocavam nas fornalhas e ofereciam aos deuses estranhos. Como se fosse criança por idade. Entendeu? Então, assim, essas crianças já eram envolvidas dentro daquela cultura. Então, preservar uma criança dessa era o mesmo que preservar a situação. Da mesma forma que a gente faz com os nossos filhos que vem ali, né? Do mesmo. A gente cresce eles do ministério, aprendendo nossos costumes, né? A gente traz eles ensinando o caminho de Deus, o caminho bom. A gente traz eles para essa cultura. Agora, se a gente deixa eles crescer dentro da realidade do mundo, eles vão se tornar espelhos do mundo. Entendeu? Então, preservando a boa linhagem de Deus, ele vai riscando. Né? Então, assim, é difícil, né? Se a gente olhar para a criança e falar, nossa, meu Deus, mas se a gente olha só o bebê, você vai matar antes que cresce. Né? Agora, a ideologia de matar as crianças também é por elas crescerem revoltadas porque os pais foram. Sim, você tem. Aí você imagina um grupo de revoltados, né? Aquele povo, né, matou, né, os nossos pais, acabou com a nossa. Então, assim, tem muitas outras variáveis. Né? Se a gente for considerar, você vê que tem famílias que até hoje crescem dentro de uma guerra. Um dia, alguém dessa família matou alguém da outra família, e aquele outro rei matou alguém dessa. Até hoje, tem famílias que crescem dentro desse contexto aí. Um dia se encontrarem, Deus me livre. Pastor, até que a gente pode ver nos dias de hoje, se for naqueles lugares onde tem muitas guerras, as crianças desde pequenininhas são treinadas com armamento, faca. E é esse o contexto. É esse o contexto. Né? Israel tinha uma cultura de que os jovens tinham uma idade para servir no exército, mas não eram todos os povos que preservavam isso. Tá? Isso era cultura, porque foi o que foi estabelecido pelo próprio Deus, tá certo? Então eles obedeciam, mas nas outras culturas era diferente. Você vê hoje, né, na televisão, no Oriente Médio, você vê a situação. Não precisa ir longe, não, aqui mesmo. Né? Hoje nós vemos crianças aí trabalhando no crime, trabalhando, né? Que são mais frios ainda do que o próprio adulto. Então, entendeu? É isso. Bem, uma pergunta até aqui. Então, dentro do livro de Esdras, nós vimos aí então a saída do povo do cativeiro babilônico. O que nós vamos ver nos outros livros aí, entre Neemias, isso aqui acho que só no retorno das férias, porque não vai dar tempo, Esther, tá? São situações que aconteceram durante esse período que nós vemos aqui, tá? Nós vemos começo e fim aqui no livro de Esdras, né? Nós vimos só a saída. E é como cenas de novela, né? Nós vimos lá o começo e o fim. Aí Esther e Neemias aqui, nós vamos ver o meio de toda essa história, tá certo? Só para ficar claro aí para todo mundo. Beleza? Então nós vimos lá a saída do cativeiro e vimos a construção do templo. E nós vamos ver agora a história dentro desse contexto aqui, tá? Durante esse período aí de cerca de mais ou menos 50 anos, tá? O giro dessa história aqui em torno da construção do templo, a edificação dos muros, e o tempo que eles começam a construir as casas e deixam, e a revolta contra o povo de Deus. Nós vamos perceber tudo isso aqui. Vai ser mais, vai entrar mais aprofundado. Isso. Beleza? Amém? Amém. Uma pergunta ainda desse que a gente estudou aqui? Não? Vamos orar a Deus? Amado Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, pela tua fidelidade. Senhor, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar a fazer uma entrega completa, Senhor, uma entrega plena, meu Pai, ao Senhor. Que nós possamos confiar, ó Deus, em Ti, não na força do nosso braço, não nas nossas próprias convicções, mas que nós possamos confiar, ó Deus, ao Senhor. Pai, que todos os planos e projetos, Senhor, do teu povo seja bem sucedido, Senhor. Queremos, ó Pai, aqui também, Senhor, nesse momento, aproveitar, ó Pai, para consagrar a Ti mais uma vez, Senhor, essas cartas para Deus. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, aquilo que lhe apraz.
naquilo que está dentro da tua vontade. O Senhor possa despertar cada um dos teus filhos, ó Deus, para pedir a sua própria vontade, ó Pai, revelada em cada coração. Senhor amado, Senhor querido, que cada petição aqui, ó Deus, seja atendida, que assim como, Senhor, as petições que se foram, assim como, Pai, meu Deus, aquilo que já recebemos, ó Deus, nas cartas passadas, nós cremos, Senhor, que essa não será diferente. Pai, nós não precisamos da ajuda humana, não precisamos da ajuda do homem nem da mulher, meu Pai, para realizar, Senhor, essa obra diante de Ti. Nós confiamos na Tua fidelidade, nós somos dependentes, ó Pai do Senhor. Move o coração dos Teus filhos para dentro da Tua vontade. Que nós sejamos, ó Pai, dependentes Deus, Senhor. E que a Tua palavra viva, meu Pai, dentro dos nossos corações, possa nos ajudar a escolher a Tua vontade. Que nós te pedimos, ó Deus, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor nos leve de volta em paz e segurança, as mãos erguidas, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje comigo? Amém!